Doutor Ravik, está presente. Ravik, Esses Ravik Belo, né? Isso. Boa tarde. E o procurador da República, quem é? Procurador regional? Silvio Amorim. Doutor Silvio, que não está aqui na tela. Sim, ainda não, né? Então vamos aguardá-lo, né? Sim. Tá bem? Então, um segundinho, eu já volto e abro a sessão. E vamos julgar esse caso que o doutor Érico é o relator. Isso, né? isso. Tá bem. Então até já. É só um instantezinho, é o tempo do doutor Silvio chegar aí. Sim. Tá. A informação que o doutor Silvio está com algum problema na internet, por enquanto. Tá. Não é prático começar sem o procurador regional, né? Não, sempre aguarda eles estarem aí, normalmente. Claro. Então, agora, um esclarecimento, doutor Jamil. Esse processo consta aqui como segredo de justiça. Normalmente se consulta aí os advogados, procurador, e o próprio relator, né, do processo, se vai julgar como segredo de justiça ou não. eu não sou da turma, não veria nenhum problema, não vejo nenhuma razão de por que ser sigiloso um julgamento dessa natureza, desde que não se exponham dados, não é, muito pessoais. O Supremo Tribunal julga todo mundo de portas abertas, de câmeras para o mundo, né? Como diria o doutor Hilton, para o universo, porque as ondas andam por aí, né? Não se sabe até onde elas chegam. Né, doutor Saulo? Exatamente. Aí o doutor que é o relator, né? E o advogado, ele se... Tá bom. Mas se é prático, vamos consultar. Os advogados gostam de manter sigilo, porque ninguém quer saber a disposição do seu cliente, né? Nesse caso, os fatos debatidos na habeas corpus, eles não têm reserva contra a publicidade, não está se debatendo nada em relação seja o sigilo na origem. E o doutor Silvio acaba de ingressar também na sala. Que ótimo. Acabou de ingressar? Sim. Bem, eu não estou vendo a secretária. Tá vizinha? Eu não estou vendo aqui. O senhor vai me ver. Muito bem. Tá, prazer em vê-lo. Igualmente. Alô, Tá certo. Então, o doutor Silvio já está? Isso.
Muito bem. Então, eu declaro, em nome do presidente Cândido Ribeiro, aberta a sessão ordinária da quarta, ordinária, né, da quarta Isso. turma deste tribunal, e solicito à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 15ª sessão extraordinária da quarta turma do TRF, Primeira Região, realizada em 22 de novembro de 2021, através de videoconferência, sob a presidência do desembargador federal Cândido Ribeiro em exercício. Presente o excelentíssimo senhor juiz federal Saulo José Casale Bahia, convocado conforme o ato Prese 232/2021, e o excelentíssimo senhor juiz federal Érico Rodrigo Freitas Pinheiro, convocado conforme ato 927/2021. Procurador Regional da República, excelentíssimo senhor doutor Silvio Pereira Morim, secretária Lucelena Pires Ferreira de Barros. Abriu-se a sessão às 14h10, com a aprovação da ata da sessão anterior, encerrando às 14h19, após julgamento de 12 processos e uma diária. Alguma impugnação? Não, Doutor Saulo, doutor Érico? não, de acordo. O doutor Saulo já está há algum tempo, o doutor Érico está já também há umas 2 semanas, né? Desde quinta-feira da semana passada. Isso, em substituição ao desembargador Neviton Guedes. Muito bem, então, aí vamos fazer o pregão. Doutor Ravik Belo está, o doutor Silvio Amorim já acessou a sessão? O ambiente de sessão? Já acessei, presidente. Estou presente. Tá bem. Então, eu chamo a julgamento o habeas corpus 103.5595/2021, 401-0000. Item 1 da relatoria da sinopse. Isso. Impetrado por Augusto Geraldo da Silva. E quem é o paciente? É o Augusto mesmo, né? Ah, não, o Augusto é o paciente. Bem, impetrado em favor de Augusto Geraldo da Silva. Relator, o juiz federal Érico Rodrigo. Falará pelo paciente, o doutor Ravik Belo. É isso? Isso. Então, tem a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Seguindo aqui o procedimento da turma, né, no caso, nós costumamos questionar ao ilustre advogado presente quando a proposta do relator, a princípio, ele atenderia ao interesse do paciente, né, quanto ao interesse na sustentação oral ou não. Nesse caso, senhor presidente, a proposta que eu trago, conforme a sinopse foi distribuída, é para concessão da ordem de habeas corpus e fixação de medidas cautelares diversas da prisão, né? Eu estou me considerando aqui que é um caso que, na origem, houve negativa da prisão preventiva do paciente e, posteriormente, foi determinada a prisão preventiva, né, com base em supostos dados novos, fatos novos. Analisando detidamente a situação dos autos, eu verifico que o documento que ensejou a prisão preventiva, na realidade, não era um documento novo, não era contemporâneo aos fatos, mas era referente a fatos ocorridos meses atrás, e o único fato que seria realmente novo, uma diligência realizada pela Polícia Militar, ele não teria demonstrado qualquer indicativo de reiteração delitiva por parte do paciente, mas faz referência apenas aos outros investigados no caso. Então, por isso, a sinopse que eu trago seria nesse sentido. Então, seria o caso de questionar caso os demais membros da turma, Vossa Excelência, Luiz Wagner Saulo, estivesse de acordo com essa proposta, consultar o nobre advogado se há interesse em sustentação oral nessa situação. Tá certo. A proposta é de concessão da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares, e o habeas corpus está sendo concedido por não ter se verificado ali a contemporaneidade da providência judicial, não é, da medida restritiva de liberdade, ao momento dos fatos, né? Então já há aí um lapso razoável em que os fatos ocorreram
até a decretação da prisão, ou pelo menos até este momento. Então, em resumo, é pela concessão da ordem, substituindo a prisão preventiva por cautelares, que são proibição de acesso a garimpo, proibição de contato entre quaisquer investigados e proibição de ausência do município de residência sem autorização judicial por prazo superior a 5 dias. São essas as condicionantes trazidas pelo relator com as quais eu estou de acordo. Doutor Saulo? Também de acordo, inteiramente sem objeção. Muito bem. Então, a turma, a unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Ponto. Presidiu o julgamento o desembargador Jamil de Jesus Oliveira, em face do impedimento, do desembargador Cândido Ribeiro. Né? E aí, e os outros colegas participaram em razão de se encontrarem substituindo os desembargadores da turma. Então, este é o resultado. E aí eu não participo de mais nada, doutora Lúcia Helena? Não, doutor, é só nesse processo Só mesmo. nesse caso. Nós Ok. vamos dar, doutor. Então Mas fica foi uma suspensa. excelente oportunidade de revê-lo, de Maria Igualmente, doutor Saulo. É um Somente prazer assim sempre temos a renovado oportunidade. em ver Vossa Excelência, doutor Érico. Há algum tempo também eu não o via. Um prazer muito grande. A secretária Lúcia Helena também. Então, a sessão fica suspensa até o presidente Cândido reabrir. Ok. Tá certo. Então, está suspensa a sessão e boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Jamil. Boa tarde. Até breve, então. Obrigado, muito obrigado a todos também. Meus cumprimentos, Vicky, desembargador abraço. Jamil, doutor Saulo, doutor Érico. revê-lo. Obrigado, boa tarde, boa sessão a todos. Obrigado. Até logo. Boa tarde. Doutor Érico, boa tarde. Boa tarde, doutor Diogo. Aguarde um momento. Aguarda, é só um questionamento, até um pouco informal. Sessão de suspense. Esse julgamento, o primeiro julgamento foi do Augusto, não é isso? Foi do senhor Augusto apenas. Tá. Tudo bem. Obrigado. Será que ligo para o Paulinho para saber?
Não, Vitor, tô desamado. Você acha que eu tratei mal? Não,
O doutor Cândido pediu para guardar só mais um pouquinho, excelências. Érico, boa tarde, doutor Desculpa, Saulo. aqui acabou de entrar. Olha, doutor Saulo, Desativando o mudo aqui, pronto. eu só não fico constrangido quando atraso, quando tem baiano esperando, viu? Pois é. São 15 milhões. 15 milhões. Viu? No mesmo ritmo. Baiano é descansado. Era, viu? Era. Mas é folclórico isso, a gente vai curtindo o folclore brasileiro. Mas curte o folclore na rede, na cama, viu? Descansando. Pois é, aqui em minha varanda tem até uma rede. Olha, Eu construí a casa, coloquei esta rede, mas nunca usei. São 20 anos. 20 anos. não usou fora de horas, só na hora. Mas sigamos. O desembargador Jamil fez apenas um julgamento, aquele em que estava impedido. Ele já julgou, presidiu, deu tudo certo, doutor Cândido. Agora, Certo. já foi aberta a sessão, então eu posso chamar o processo que tem sustentação? Posso, doutor Cândido? Chamar o processo que tem sustentação e o advogado? O item é do doutor Érico Rodrigo, habeas corpus 103, 35, 27, 23, 2021, 4010000. É o item 6 de Vossa Excelência, doutor Érico. Doutor Sandro Manuel Cunha Macedo, para sustentação. Doutor Érico, Boa tarde, doutor. talvez fosse importante informar para o advogado, viu, que na resenha que Vossa Excelência distribuiu, nós já estamos atendendo praticamente tudo. Não, desembargador Cândido. No caso, a sinopse distribuída não conhece do habeas corpus considerar o instituto em sentido estrito, mas de ofício concede-se a ordem de habeas corpus para determinar o recebimento do recurso de apelação que for interposto, considerando que o paciente, na origem, não estaria em defesa. Então, atenderia, a princípio, a pretensão da defesa, já que está recebendo o recurso de apelação. Eu estou de acordo, o desembargador Saulo. Também de acordo. A turma à unanimidade concedeu a ordem nos termos do voto do relator. Não, de ofício, concedeu a ordem de ofício, né? De ofício. Sim, senhor. Do doutor Érico, item 5, habeas corpus 103, 69, 53, 43, 2021, 4010000. Doutor Guilherme Pinheiro Amaral. Farei o relatório, senhor presidente. Trata-se de habeas corpus, pedido liminar, impetrado por advogados em favor de Martim Afonso de Souza Bueno, Simão Bolívar da Silveira Bueno, Emílio Maiori Bueno e Edson Donizete Benetti, contra a decisão do juiz da 17ª Vara Federal do Judiciário de Salvador, que nos autos de origem recebeu a denúncia oferecida pelo paciente, alegando estar inepto. Os inspetores relatam que o MPF ofereceu denúncia contra os pacientes e o acusado Márcio Pascoal Vida pela prática em tese do crime contra a ordem tributária e associação criminosa, sob a acusação de que teriam criado diversas empresas em várias partes do território nacional,
direcionando suas supostas operações e receitas cobra a uma hora a outra empresa, sempre que uma delas sofrer fiscalização tributária ou manipulação fiscal, evitando dessa pagamentos indevidos e a cobrança judicial de tais créditos tributários, regularmente constituídos. Refere que a investigação se iniciou com o processo administrativo número, instaurado em desfavor da empresa Sustento Alimentos, Comércio e Exportações societário, pela constatação de ausência de tributação de rendimentos auferidos no calendário de 2003, bem como a ausência de prestação de informações pela referida pessoa jurídica ao fisco. A nós, que o Ministério Público teria se limitado a indicar que a empresa Sustento faria parte de um grupo empresarial formado por inúmeras outras empresas, dentre as quais Cestas Nordeste Comércio de Alimentos Importação e Exportação, Serra Leste Indústria Comércio Importação e Exportação, Savon Indústria Comércio Importação e Exportação Limitada. Acrescento ter havido aditamento da denúncia com o objetivo de incluir 3 procedimentos administrativos fiscais lavrados em desfavor da empresa Savon Indústria Comércio Importação e Exportação, com nova acumulação do artigo 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.137/90 por 3 vezes também em relação aos pacientes. Alegam ter havido reprovável incriminação dos pacientes, os quais nunca teriam tido participação no caso suscitado da empresa Sustento, e também nunca teriam sequer incluído na atuação fiscal existente quanto tal pessoa jurídica. Afirmam que a denúncia por existência de uma hipotética associação criminosa na qual os pacientes, por intermédio de grupos de empresas, teriam viabilizado o cometimento de crime de sonegação, sem contudo expor os fatos e elementos de prova que relacionados aos pacientes permitissem tal conclusão. Destaca que a acusação sequer rolou testemunhas a qualquer dos crimes, muito possivelmente estratégia voltada a impedir questionamentos de refute defensivo à narrativa da denúncia. Afirma que a denúncia não descreve, seja quanto ao crime de sonegação fiscal, seja quanto ao delito de associação criminosa, quais seriam as condutas que praticadas pelos pacientes os fariam incidir nesses tipos penais. Sustenta o perigo na demora, em razão de estar designada a data de 14 de outubro de 2021, audiência para interrogatório. Formula um pedido nos seguintes termos. Em guisa de conclusão, a ilegalidade em pedido dos pacientes é patente, fulmina o preceito constitucional devido ao processo legal da submissão a um estigmatizante procedimento criminal com base inadequada e ilegal exposição fática, que macula diretamente o exercício de suas defesas. Motivo pela qual, aqueles que extintam a observância da legalidade, os fins constitucionais e processuais penais por parte de soldaristas, requer ser concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a inépcia da denúncia contra os tipos do artigo 288 do Código Penal e artigo 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.137, imputar aos pacientes, trancando-se parcialmente a ação penal de origem. O desembargador federal relator, Tom Guedes, indeferiu o pedido de liminar. Essas informações, parecer do Ministério Público Federal para a denegação da ordem. Os libertantes juntaram a petição, reiterando a teoria inicial e, pedido mais recente, pede urgência na apreciação do feito em razão de ter sido audiência de instrução designada para o dia 25 de novembro. É o relatório, senhor presidente. Seu microfone, desembargador Cândido. Microfone desligado, doutor Cândido. Com a palavra, o advogado Guilherme Amaral. Muito obrigado, Excelência. Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Colém da Quarta Turma, excelentíssimo desembargador federal Cândido Ribeiro, excelentíssimo doutor Érico Pinheiro, eminente doutor Saulo Casale, cumprimento também o doutor Procurador de Justiça, doutor Silvio, os serventuários e advogados aqui presentes nessa sessão virtual. Todos nós sabemos que o processo penal, ao longo de todas alterações legislativas e evolução dos preceitos constitucionais, hoje se encontra calcado numa estrutura de caráter essencialmente democrático. Justamente por isso é que o conteúdo de uma peça acusatória, cujo teor delimita e condiciona o próprio escopo da imputação, deve ser deduzido de maneira clara, determinada, com a obrigação de que o Ministério Público não só apresente os fatos com todas as suas circunstâncias, mas também exponha individualizada e concretamente a participação das pessoas acusadas de qualquer infração penal. Esse dever se impõe ao Estado acusador. E ele é fundamental para que nós tenhamos a concretização de um Estado democrático de direito, sob pena de se caracterizar
um gravíssimo desvio jurídico num cenário em que os cidadãos dragados a uma ação penal não consigam efetivamente dela se defender, seja em razão de vagueza acusatória, seja em razão de ausência de descrição mínima que possa propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa. E, infelizmente, excelências, esses vícios são escancarados na ação penal que originou a impetração deste habeas corpus. A imprecisão e a generalidade da denúncia são, com todo respeito, marcas dela. A peça processual acusatória não descreve qual ou quais teriam sido os atos concretos praticados ou omitidos pelos pacientes que pudessem gerar a imputação a eles relacionada. Limitou-se, a todo momento, vejam, a empregar verbos sempre na terceira pessoa do plural. Não se trouxe nenhuma individualização de condutas. Ora, eminente desembargador Saulo, é ser disso que o trancamento de ações penais em sede de tribunal é uma situação excepcionalíssima, adstrita a casos em que realmente se verifica inépcia gritante. E, lamentavelmente, este caso possui peculiaridades que escancaram, pela simples leitura da vestibular acusatória, a transgressão a todo e qualquer princípio básico processual penal com o qual deveria ter agido o Ministério Público. Vejam, nobres desembargadores, os 4 pacientes são acusados e processados juntamente com uma 5ª pessoa da suposta prática dos crimes de sonegação fiscal e associação criminosa. E a denúncia narra que essa acusação se daria em virtude de terem criado empresas em inúmeros estados da federação, supostamente direcionando operações e receita, ora uma, ora outra sociedade, para o fim de evitar o pagamento e cobrança desses tributos. Essa mesmíssima narrativa foi apresentada nas informações prestadas pela douta autoridade coatora nesse habeas corpus, confirmando, então, que em nenhum momento se indicou ou se descreveu minimamente a participação de cada paciente nessa suposta empreitada delitiva. Bem por isso, logo após a citação dos pacientes, foi apresentada uma extensa resposta à acusação, destacando a inegável inépcia pela falta de individualização de condutas e por serem as próprias descrições típicas absolutamente genéricas. No entanto, a autoridade aqui apontada como coatora manteve o recebimento da denúncia sob a escusa de que os crimes tributários, num contexto empresarial, admitiriam certa flexibilização na descrição de autoria. E, para tanto, a douta autoridade coatora fez expressa menção à hipótese de pessoas integrantes de uma sociedade empresária. Ocorre, e é aqui que se encontra uma das questões fulcrais ao entendimento deste remédio constitucional, que esse mencionado contexto societário não se verifica no caso concreto. E não se verifica porque os pacientes não compõem e nunca compuseram o quadro societário da empresa correlata a essa autuação, denominada Sustento Alimentos. Isso mesmo, eles nunca foram gerentes, gestores, administradores, sócios, nada, absolutamente nada. Na verdade, pela leitura da denúncia, os pacientes tiveram a sua inclusão no polo passivo única e exclusivamente pela suposta existência de uma associação criminosa, na qual, por intermédio de grupos de empresas, teria sido viabilizado o cometimento desses crimes de sonegação, como se essa alegação de crime correlato igualmente desincumbisse o Ministério Público da exposição pormenorizada dos elementos da imputação pessoal de sonegação. O fato, excelências, é que, se na visão do Ministério Público a autoria
do delito de sonegação fiscal deriva da ideia de uma associação criminosa, esse tipo penal precisaria, agora, obviamente, com muito mais afinco, ter uma delimitação precisa e completa sobre suas elementares e sobre cada acusado. Como foi destacado em memoriais encaminhados aos vossos gabinetes, nós temos um cenário completamente inusitado, em que as lacunas da denúncia se retroalimentam. Ou seja, o Ministério Público de primeiro grau utiliza a formal imputação de uma associação criminosa para justificar a autoria de uma sonegação fiscal, ao mesmo tempo em que essa sonegação fiscal é tida como base para a imputação da associação criminosa. O problema é que nenhum desses delitos foi destrinchado. Nenhum desses delitos foi estabelecido com clareza ou com as circunstâncias individualizadamente em relação aos pacientes. Apenas para esclarecer o raciocínio, se no delito de sonegação fiscal nenhuma palavra foi dedicada pelo Ministério Público para descrição do nexo de causalidade e responsabilização subjetiva dos aqui pacientes, e também, considerando que eles nunca foram sócios, gerentes, administradores dessa empresa Sustento Alimentos, nós não sabemos qual seria a função desempenhada por cada um deles. Qual seria a ingerência individual nas atividades empresariais? Quem seria responsável por acompanhar, por determinar o pagamento de tributos? Quem seria supostos laranjas? De quem teria emanado qualquer autorização para eventual ilícito tributário? Estivesse isso minimamente delimitado, ao menos a douta autoridade coatora, nas informações prestadas a esse egrégio tribunal, teria indicado concretamente esse liame. Não fez. Não fez porque, como já expus anteriormente, a denúncia se refere sempre aos denunciados na terceira pessoa do plural. Trata todos eles como se fossem a mesma pessoa, o que, com todo respeito, se mostra completamente inadmissível. E essa mesma ilegalidade se sucede no que se refere ao delito de associação criminosa. Não se sabe, excelências, qual seria o hipotético vínculo associativo estável, permanente, para o cometimento de crimes. Não se sabe qual seria a estrutura dessa associação criminosa. Não se sabe as posições que nela seriam ocupadas pelos pacientes. Eles ocupariam a posição de chefia? Seriam subordinados? Seriam figurantes? Seriam laranjas? Não se sabe. Não se sabe quem exerceria qualquer gestão intelectual ilícita. E as colocações do representante do Ministério Público em primeiro grau são sempre vagas e imprecisas. E eu peço vênia aqui para ler um trecho que eu separei, ipsis literis. Abro aspas. É farta a documentação comprobatória da existência de organização criminosa, dos laços entre seus integrantes, da percepção de uma hierarquia definida, da utilização de pessoas interpostas para a composição dos quadros societários, diversas alterações de endereços de filiais, transferências de operações para fugir de autuações fiscais e inexistência de documentação contábil hábil a lastrear operações, sendo clara a identificação de seus integrantes. E aí, excelências, eu questiono, quais seriam esses laços entre os integrantes? Quais seriam as pessoas interpostas? Quais seriam as alterações de endereços e essas transferências de operações? Não se sabe. Não se sabe nada. São palavras lançadas na peça acusatória para engordar essa narrativa, dando ares de gravidade a algo que não possui uma mínima descrição a fim de propiciar aos acusados ampla defesa e o exercício do seu contraditório. E há muito tempo relembrava o saudoso ministro Evandro Lins e Silva, ex-procurador-geral da República, que quando judicava no Colém do Supremo Tribunal Federal, reafirmou que não basta linguagem panfletária, linguagem candente, hiperinflacionada para se justificar uma acusação, sem que precise o Ministério Público qualquer fato.
porque a acusação deve ser clara e positiva, objetiva, inteligível. Essa fala, eminentes desembargadores, tem especial razão de ser aqui, porque nós estamos a tratar de uma situação de coautoria entre 5 acusados, os 4 pacientes que representamos e uma 5ª pessoa, de modo que a imputação constante da denúncia deveria ser minimamente detalhada, especificando as ações atribuídas a cada um deles e delimitando o respectivo envolvimento nesse fato criminoso. Pecou-se no básico, pecou-se no comezinho. E, excelentíssimo desembargador Cândido Ribeiro, a imputação não pode ser o resultado da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador. Não pode, porque nesse cenário genérico, como é que poderão os pacientes exercer o direito de defesa, de produção de provas, se nem ao menos se encontra esclarecido o contorno de suas responsabilidades? Apenas para que fique claro, os pacientes jamais possuíram qualquer relação societária, administrativa, representativa com a empresa sustento. Então, eles não têm condições, e por real desconhecimento desses fatos, de tecer considerações sobre a alegada sonegação fiscal. A denúncia não indica a participação de cada um deles na lesão ao fisco. E eles sequer figuraram no polo passivo da fiscalização tributária atrelada a essa ação penal. Nem mesmo na execução fiscal, porque são equivalentes à empresa Sustento Alimentos, da qual não fizeram parte. Os pacientes não conseguem trazer elementos objetivos para contrariar a associação criminosa também, porque não há aspectos de tipificação claros, não há descrição sobre vínculo associativo, sobre estabilidade, sobre permanência, não há nenhuma descrição sobre atos concretos individualmente praticados, nada disso foi colocado pelo parquê. Ou seja, os pacientes não sabem o que teriam feito ou o que fazem nessa estrutura criminosa. E isso traz especial relevância porque decorre prejuízo concreto aos pacientes. A acusação não... Excelência, o tempo encerrou. Já caminhando para o final de minha fala, a acusação não arrolou testemunhas de acusação, possivelmente numa estratégia voltada a impedir questionamentos. Isso. Pode encerrar, doutor. Então, peço apenas 2 minutos. O cenário aqui... Não, Vossa Excelência tem 30 segundos para encerrar. Muito obrigado. O cenário aqui é de verdadeiro sacrifício do contraditório. A imputação é determinada, vaga, imprecisa, não possui descrição mínima. Então, não se pode admitir que a denúncia consubstancie um cheque em branco em favor da acusação para que, ao longo da instrução, seja identificado o fato concreto histórico, porque já superada a instrução e a defesa prejudicada dos pacientes. Portanto, à luz dessas considerações, rogo a Vossas Excelências pela concessão da ordem de habeas corpus, encerrada, reconhecida a inépcia. Encerrada. Muito obrigado. Doutor Érico, pela ordem, está mudo. Pagador Neves, tu tem a palavra. Érico, perdão. A impetração sustenta na tese de que a denúncia seria inepta por falta de descrição adequada da conduta imputada aos pacientes, bem como a ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a acusação que é dirigida, pugnando pelo trancamento da ação penal de origem. O Ministério Público Federal imputou aos pacientes Simão Bolívar da Silveira Bueno, Emílio Mauro Bueno, Edson Donizete Benetti e Martim Afonso Souza Bueno, também em relação a Márcio Pascoal Guida, a prática dos crimes do artigo 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.137 e artigo 228 do Código Penal. Conforme descreve a denúncia, incidiram na prática de crime contra a ordem tributária e associação criminosa em virtude de terem criado diversas empresas em várias partes do território nacional, direcionando suas supostas operações e receitas ora a uma, ora a outra empresa, sempre que uma delas sofreu fiscalização tributária ou autuação fiscal,
evitando dessa maneira o pagamento de tributos devidos e cobrança judicial de tais créditos tributários regularmente constituídos. A denúncia referente que a investigação teve início através da representação fiscal para fins penais número, oferecido pela delegada da Receita Federal em Salvador, acerca da empresa Sustento, Alimentos, Comércio, Importação e Exportação, cujos sócios são Antônio Carlos Bruno e Márcio Pascoal, e que versou sobre a ausência de tributação de rendimentos auferidos no ano calendário de 2003, bem como a ausência de prestação de informações pela referida pessoa jurídica ao Departamento da Receita Federal. Segundo a denúncia, o nome daquele procedimento fiscal foi apurado que a sociedade empresarial Sustento, Alimentos, Comércio, Importação e Exportação faz parte de um grupo de empresas que atua preponderantemente no ramo de distribuição de cestas básicas, que tem causado grande prejuízo horário em razão da reiterada sonegação fiscal. Afirma ainda que as empresas que integram o grupo, os sócios são pessoas sem capacidade econômica e pessoas jurídicas domiciliadas em paraísos fiscais, conhecidos como offshore, sendo que ao tempo em que uma das empresas do grupo é submetida à fiscalização fazendária, logo em seguida suas atividades e empregados são transferidos para uma nova empresa que passa a operar no mesmo endereço. De acordo com a denúncia, o do grupo empresarial seria formado principalmente pela Cestas Nordeste Comércio de Alimentos, Importação e Exportação Limitada, sócio-administrador Márcio Pascoal Guida, mesmo sócio da Sustento, Serra Leite Indústria Comércio, Importação e Exportação Limitada, com 33 filiais, tem 16 desativadas, Savão Indústria Comércio, Importação e Exportação Limitada, com 11 filiais. Afirma ainda que existe forte indício que a empresa Sustento seja empresa de fachada, já que, embora realize operações de milhões de reais, inclusive de importação, seu capital social é de apenas 20 mil reais. Para a denúncia, o relatório intitulado Informações de Pesquisa e Investigações, número que constitui o volume 1 do apêndice 2 destes autos, caracteriza a existência de uma sofisticada organização criminosa composta principalmente pelas pessoas listadas nas folhas 238, quais sejam Márcio Pascoal Guida, Simão Bolívar da Silveira Bueno, Emílio Maioli Bueno, Edson Donizete Benetti e Martim Afonso Souza Bueno, por meio de um grupo de empresas, tanto nos laranjas como de fachada, constituindo o Estado da Federação, e viabiliza o cometimento de crimes de sonegação fiscal. Funções civis número da decisão de dívida ativa, relacionada à Receita Federal do Brasil às folhas. Ao que afirma logo de acusação, a movimentação de recursos nas principais empresas do grupo, Sustento, Central do Brasil, Sistema Nordeste, Serra Leste e Savão, entre 2003 e 2008, teria superado a cifra de 2 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que a Comissão de Receita e ausência de lucros indicam um volume de tributos sonegados. Segundo a peça acusatória, restou evidenciado pelas diversas operações contratuais pelos bens investigados pelas circunstâncias fáticas que as empresas Central do Brasil, Sistema Nordeste, Serra Leste e Savão efetivamente pertencem a Simão Bolívar da Silva Bueno, Emílio Maioli Bueno e Edson Donizete Benetti, fato que também é constado a partir da folha 80 do apêndice 2, através de curso de vinhos empregatícios do CNIS, mediante qual se extrai que as empresas do grupo criminoso possuem o mesmo quadro de empregados. Ainda conforme a denúncia, a Receita Federal do Brasil informou no documento de folhas a existência de ações fiscais entre os anos de 2003 e 2012 entre as empresas Central do Brasil, Sextas Nordeste e Serra Leste, e as folhas em que se vislumbra diversos procedimentos fiscais entre as empresas Savon, entre 2009 e 2012, e a participação de Márcio Pascoal, Simão Bolívar, Emílio Maioli, Edson Donizete e Martim Afonso de Souza. A documentação regulatória da existência de organização criminosa, os laços sociais, a percepção de uma hierarquia definida, a utilização de pessoas interpostas, físicas e jurídicas para a composição dos estados societários das empresas, as diversas manobras fiscais, alterações de registros filiais, transferir as operações e receitas do grupo para sucessivas empresas para fugir de ações fiscais, a existência da documentação contábil abalastrar as operações comerciais e financeiras do grupo, bem como a identificação dos integrantes, Simão Bolívar da Silveira Bueno, Emílio Maioli Bueno, Edson Donizete Benetti, Martim Afonso de Souza Bueno e Márcio Pascoal Guida. O MPF editou a inicial para afirmar que a materialidade do crime universal na peça inicialmente oferecida, além de evidenciar no procedimento fiscal número em que atual a empresa Sustento, também estaria evidenciado em 3 outros procedimentos administrativos de infrações fiscais instaurados pela Receita Federal do Brasil, em favor da empresa Savon, em uma das utilizadas pelos denunciados como parte do esquema delitoso cotejado na pena de demanda. Quanto aos procedimentos administrativos de infrações fiscais instaurados pela Receita Federal em favor da Savon, a denúncia afirma que em 2 deles, processos número, os denunciados Simão Bolívar, Emílio Maioli, Edson Donizete, Martim Afonso de Souza e Márcio Pascoal teriam fraudado a fiscalização tributária, inserido elementos inexatos e omitido informação à Receita Federal do Brasil com o fim de reduzir o montante do tributo. Como se viu, os pacientes Simão Bolívar, Emílio e Edson, Martim e o denunciado Márcio foram acusados por crimes de controle tributário sendo criminosa, sob a acusação de terem criado diversas empresas de espaço do território nacional, direcionando os postos de operação de receitas, ora uma outra empresa, sempre que uma sofreu fiscalização tributária do fiscal,
evitando pagamento de tributos e cobrança judicial de créditos fiscais. Segundo a peça acusatória, estão evidenciadas diversas alterações contratuais pelos primeiros investigados pelas instâncias fáticas que as empresas Central do Brasil, Seixas, Nordeste, Serra Leste, Savon, efetivamente pertencem a Simão Bolívar, Emílio Maior e Edson, ou seja, trata-se em alegação que, embora não sejam formalmente titulares das empresas, de fato seriam os controladores dessas pessoas jurídicas. Em síntese, senhor presidente, a denúncia aqui faz referência, embora descreva os fatos de maneira sintética, ela faz referência aos documentos que foram produzidos pela Receita Federal do Brasil, que levaram à conclusão de que os denunciados seriam integrantes do esquema que foi objeto da petição inicial, imputando a responsabilização pelo crime contra o órgão tributário e o crime de associação criminosa, sendo que todos os documentos referidos à denúncia foram anexados com a inicial acusatória, permitindo o exercício contraditório pela defesa. Né? A denúncia ela deve indicar os fatos de forma a permitir o exercício contraditório pela defesa, e no caso eu considero que a menção aos fatos, nem com a indicação dos documentos que sustentam a acusação, Doutor Érico, por conta disso eu estou delegando a ordem de habeas corpus. isso. Vamos procurar resumir os votos, porque senão ninguém julga. Pois não, senhor presidente. Viu? Se cada um for julgar e demorar com a apresentação dos seus votos, os colegas ficam sem julgar, porque o tempo é finito. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, juiz Sal. Também de acordo, senhor presidente. A turma, à unanimidade, denegou a ordem impetrada nos termos do voto do relator. Habeas corpus, o próximo, doutor Cândido. Habeas corpus 103, 69, 59, 50, 2021, 4010000. É item 17 de vossa relatoria. Consta como segredo de justiça esse processo. Doutor Fernando Magalhães, advogado. Item 17. Aqui, cuida-se de habeas corpus contra a decisão do juiz da 11ª Vara de Minas sobre a alegação de ausência de amplo acesso a todos os meios de prova produzidas nos autos e excesso de prazo para a conclusão da instrução. A interpretação pretende a concessão da ordem que a defesa do paciente possa, então, obter imediato acesso à integralidade dos documentos produzidos no curso da investigação e, em espécie, as provas de renda e licitude de patrimônio, bem como foram colhidas as diligências processuais no corrente de ano. Requer a revogação da prisão cautelar, de alegação de excesso de prazo, comissão da culpa, por entender que se trata de prisão ilegal. A denúncia aqui já foi oferecida em 20 de outubro de 2001. E, a despeito de sucessivos expedientes dirigidos à autoridade coatora, não obteve acesso a todos os elementos de prova contidos nos autos. Após a distribuição, a defesa do paciente protocolou memoriais. O pedido liminar foi indeferido e a autoridade coatora juntou documentos aos autos. Na sequência, a defesa do paciente juntou aos autos memorial postulando a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de revisão da prisão cautelar. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem ao relator. Com a palavra, o doutor Fernando Oliveira Magalhães. Desembargador Cândido Ribeiro,
doutor juiz convocado, doutor Érico Pinheiro, doutor Saulo Casale Bahia, Luiz Procurador, me recordo, me falha o nome aqui agora, mas o complemento, aos serventuários da Justiça, doutora Lucilena. São hoje 325.440 minutos de cárcere de Leonardo Costa Nobre. Juntei novo memorial, trazendo inovação dentro do processo que deve ser levado a conhecimento para conseguirmos entender que há um equívoco na magistrada com relação à manutenção do cárcere de Leonardo Costa Nobre, não só com relação ao excesso de prazo, mas a fundamentação da sua custódia. Vejamos, excelências. A operação nominada Fly Level teve início em razão da apreensão da aeronave Serra Delta Whisky em 1º de outubro do ano pretérito, com entorpecentes em seu interior. A polícia lusitana, na apreensão daquela aeronave, informou as autoridades brasileiras de que este avião teria saído do aeroporto de Pampulha, Minas Gerais, parado em Fortaleza, parado também num outro destino no exterior e lá aportando com entorpecentes. Nos novíssimos memoriais que apresentamos, trouxemos notícia de decisão, sentença da Justiça Portuguesa de 12 de novembro de 2021, em que, analisando todas as provas, escutas, quebras de sigilos telefônicos, WhatsApp, determinou a restituição da aeronave Serra Delta Whisky, porque anunciou, conforme é descrita a cópia nos memoriais, anunciou que aquela aeronave e os seus proprietários e correlatos, dentre eles Leonardo Costa Nobre, correlato, não proprietário, não tem nenhuma relação com aquele tráfico de entorpecentes. Trago ao inverso, então, primeira notícia para que possamos analisar a situação vertente, notadamente quando a magistrada diz que nenhuma inovação foi trazida ao feito. Vejamos. A Operação Fly Level iniciou-se dia 12 de abril de 2021, em razão daquela noticiada apreensão em Portugal. O delegado de Polícia Federal disse que, por suspeita de vazamento da operação, antecipava a deflagração daquela, requerendo a prisão de 2 dos 11 supostos envolvidos, sendo que um deles, André Leontério, já colocado em liberdade por essa outra turma julgadora, permanecendo tão somente Leonardo Costa Nobre, o paciente, em cárcere há hoje exatos 226 dias, sem qualquer formação da culpa, sem previsibilidade alguma de final dessa demanda. Ofertada a denúncia, como muito bem dito pelo desembargador Cândido, a magistrada anuncia o recebimento daquela denúncia, citação dos réus, porém só de 4 dos 11 réus, lá em junho de 2021. Esta defesa suscitou alguns vícios, inclusive com relação ao rito adotado, porque adotava o artigo 55 da Lei Antidrogas, sendo que respondem também por associação, na verdade, organização criminosa, e também por lavagem de dinheiro. A juíza, 195 dias depois, somente em 20 de outubro, 5 meses quase passados, reconhece o vício, determina nova citação que ainda sequer se concretizou, para que os 11 acusados, e somente um preso, o paciente, pudesse responder à acusação. Pois bem, inclusive nas notícias prestadas pela douta autoridade dita coatora, anuncia que este patrono, por diversas vezes, vem anunciando a ausência de amplo acesso e que isso estaria, inclusive, a causar retardo no andamento do feito. Vejamos, excelências, que o processo é eletrônico. Eu não posso tirá-lo de secretaria e não consigo turbar e perturbar a marcha processual. Só que o juízo titular, nas férias da magistrada, doutor Jorge, reconheceu, e depois a Polícia Federal, por 11 eventos, reconheceu igualmente que havia vício na prestação de informações. E quanto mais, semana retrasada, a polícia insetou novas diligências e arregimentou novos documentos oriundos da Polícia Portuguesa e que já estavam de posse da Polícia Mineira, Federal Mineira, desde antes do oferecimento da denúncia. Então nós temos
2 andamentos concomitantes. A ausência de amplo acesso, evidente, e um excesso de prazo em que este patrono nunca deu qualquer causa. Percebemos que, todas as vezes suscitado, e apresentamos 3 vezes já a defesa, porque reconhecido o vício no juntar de documentos pela própria Polícia Federal, todas as vezes, anulado o recebimento, determinado nova vista, apresentamos tempestiva e antecipadamente as nossas razões de defesa e ainda argumentamos, inclusive o item 40 de nossos memoriais, que faltam documentos essenciais. Dentre eles, um relatório, documento, confissão de dívida que comprova a origem de R$1.500.000 de Leonardo Costa Nobre. Dentre outros documentos, por exemplo, nós temos R$1.500.000 também da Fiat Automóveis pagando a ele. Isso nos importa porque responde à lavagem de dinheiro. Eu preciso de demonstrar a origem e os documentos foram apreendidos. Então, estamos andando com um processo par e passo que, apesar de agora, novamente e antecipada, a defesa ter apresentado nova defesa, 3 dos 11 réus apenas apresentaram e foram intimados, ainda estamos longe de ver esta instrução se findar. 226 dias de cárcere por um jovem de pouco mais de 30 anos, que nunca passou por qualquer delegacia de polícia, que não tem qualquer mácula em sua vida, que não foi preso em flagrante, e que agora a justiça portuguesa diz: devolva a aeronave, porque não estão relacionados ao tráfico. Porque conseguimos, naquelas 80 páginas de sentença da justiça portuguesa, conseguimos demonstrar que os proprietários e pessoas vinculadas àquela aeronave foram enganados no transporte. E a magistrada, ao oficiar aos senhores, disse que nada de novo aconteceu. Contudo, excelências, da lavra do desembargador Saulo, desembargador Neto, desembargador Cândido, diversas decisões de restituições de aeronaves que estavam, na verdade, arrendadas por Leonardo, foram deferidas em mandado de segurança, alinhavando que havia, sim, uma presunção de veracidade nas alegações, documentalmente, inclusive, comprovados. Isto, por si só, já é uma alteração fática interessantíssima, porque a magistrada diz que enriqueceu-se sem prova de origem. E nós dissemos, as aeronaves não são de Leonardo. E os senhores têm concordado conosco de que é diferente do que é anunciado por aquela própria Polícia Federal, que diz que, de forma assodada, teve de interromper as investigações e encetar a operação para a prisão em razão de um suposto vazamento. Mas vemos a cada dia, de um fato que já não mais contemporâneo, vemos a cada dia novas provas serem arregimentadas. Mas enquanto isso, Leonardo Costa Nobre há 226 dias preso, sem qualquer previsão de formação da culpa se encerrar. Chamamos a atenção, então, para os equívocos nas informações da magistrada, que chegou a dizer, inclusive, que, aos senhores, entregou essa informação aos senhores, que por 30 dias ela paralisou a análise do feito porque tirou férias. Está nas informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, que por 30 dias ela deixa de analisar porque tirou férias. Não fez a revisão nonagesimal. E agora informa que nada processualmente se alterou, sendo que informamos e trouxemos a sentença de Portugal, sendo que trouxemos opiniões, inclusive, de procurador da República com relação à restituição de bens, dizendo, olha, realmente está provado, os bens têm origem lícita, recomenda a restituição. Temos as decisões dos senhores em diversas ações de mandado de segurança, devolvendo 4 aeronaves, falando, olha, há uma presunção aqui realmente, que a história não é essa. Mas um jovem preso, 226 dias sem qualquer previsão. E agora vem. Não sou leviano. Quando disse eu que não tive acesso, eu pontuo e comprovo e jungi a íntegra do processo aos senhores, a íntegra, para que não tenha vírgula de onde citei os eventos e página. A Polícia Federal anunciou, por mais de 10 vezes, errei na prestação de informações, não consegui carregar a informação. No item 40, juntei o e-mail que a Polícia Federal falou, não estou com o documento disponível, entreguei na secretaria. E a secretaria responde,
Tal documento não está comigo, está com a polícia. E ele é essencial à defesa. Juntamos ainda, no mesmo item, laudo pericial. Contratei eu, de próprio bolso, perito forense, para dizer: a Polícia Federal me entregou documentação faltante. A Polícia Federal me entregou um HD por 4 vezes. Um HD em que as informações acrescentadas ali padecem de credibilidade porque faltam. Faltam ainda. Dos arquivos ditos arrecadados em quantidade, faltam ainda a sua maioria. E, excelências, se alguém verdadeiro foi a própria Polícia Federal. Em primeiro momento disse: me equivoquei. Me equivoquei no programa utilizado porque ele não poderia ser aberto pela defesa. Em segundo momento, em terceiro momento e em quarto momento disse: falhei na entrega dos documentos. E em sexto momento disse: entreguei tudo à secretaria. Mas os demais, não consigo, pelo volume, reportar e entregar. Laudo dizendo: não se abre. Então, nós estamos com uma marcha de um excesso, ladeada por uma outra marcha de ausência de acesso. São 226 dias de um primário preso, de um processo que a origem é a remessa de uma aeronave para Portugal, apreendida com entorpecente, mais nada. Não existe nenhuma outra vírgula na vida de Leonardo. Ah, não, perdão. A magistrada é a senhora de um outro processo dizendo, e temos até uma ação de suspeição com relação a isso, a magistrada diz que ele tem a vida voltada ao tráfico porque é investigado num outro evento. Não foi denunciado e trouxemos isso. Não estou aqui para fazer discussão de prova, mas nós estamos balizando a prisão de um jovem de pouco mais de 30 anos, que provou documentalmente a renda de 14 milhões, de que provou documentalmente não ter nenhum vínculo, que tem uma sentença reconhecida na origem do processo que deu cabo a esta ação, dizendo que ele não tem relação com esses fatos. E eu tenho de aguardar o quê? Mais 325.440 minutos? Para eventualmente termos a sorte da magistrada não retirar-se em licença pelas merecidas férias, mas o processo aguardar por uma vida que se esvai de um jovem. Nós temos que fazer prova em habeas corpus de inocência porque o processo sequer se começou. Sequer a juíza agora consegue antever quando é que os 11 serão citados, já que informa aqui que somente 3 foram. E a defesa de Leonardo pede ab ovo. Desde 4 de junho, o desmembramento do processo, nos termos do artigo 80, para dizer o seguinte: excelência, então siga com ele, porque queremos que a justiça o alcance. Nunca, em momento algum, atrasei um pedido de defesa um dia sequer, ao contrário, antecipando alguns em 5. Nunca turbei o processo, porque é meu dever pedir. Se existe prova em que eu não consegui tocar, é meu dever pedir. Não pode a magistrada achincalhar-se ou acreditar que estou a turbar um feito, porque peço repetidas vezes acesso. Se a própria Polícia Federal anuncia por mais de 10 vezes que realmente houve vício, reconhecido pelo juiz titular daquela vara que falou: olha, não me entregaram, não abre. Recentemente, agora, semana antepassada, as investigações dos mesmos fatos, com os mesmos envolvidos, passou a ouvir personagens, porque o delegado não conseguiu concluir o seu relatório, mas já denunciados. O STJ tem prevenção da ilustre ministra Laurita Vaz, de decisão, inclusive, da lavra desta ilustre ministra, em que pontua que há à defesa todo o acesso, e inclusive do que em curso se relacionado. Estão denunciados por escamotear, entre outras coisas, a empresa Masterjet, alvo de perquirição pela autoridade judicial somente na semana retrasada. Doutor Cândido, completaram os 15 minutos. Encerrou, doutor. Pode encerrar. Em uma frase. Eu peço que tenhamos aí a certeza de que a justiça precisa alcançar Leonardo Costa Nobre. Os despachos de segregação não estão justificados.
Os atrasos são atribuídos exclusivamente à hora do judiciário. Eu acredito e tenho certeza que alcançaremos hoje a justiça. Muito obrigado. No julgamento do habeas corpus 102.4530.51 de 2014, a quarta turma deste tribunal confirmou a legalidade da prisão, considerando a presença dos requisitos do artigo 312 para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Atestada a disponibilidade de todos os elementos probatórios, documentos no procedimento investigatório, eventual dificuldade de acesso decorrente ao sistema operacional não implica cerceamento de direito de defesa. O ilustre advogado poderia recorrer ao relator para facilitar este acesso e não usar uma eventual dificuldade como meio de cerceamento. Decretada a prisão preventiva em 2021 e ajuizada inúmeros expedientes pugnando pela revocação da custódia, o juiz competente, em 3 ações mandamentais de habeas corpus, examinadas por essa corte e denegadas, compreende-se cumprida a disposição do artigo 316, parágrafo único do CPP. A orientação é no sentido de que o recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo. E ainda que assim não fosse, na hipótese, como a de todos os autos em que se investigam crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico internacional de entorpecente, além de lavagem, envolvem diversos acusados na investigação, onde foram examinados diversos pedidos de defesa, inclusive de reposição de prazo processual. Assim, não há que se falar em excesso de prazo. Por isso, eu estou denegando a ordem. Juiz Saulo. Acompanho Vossa Excelência, debaixo do cano. Juiz Érico. Também acompanho Vossa Excelência. Turma, a unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator. Tem um habeas corpus, o item 22, que o advogado está aí, mas o doutor Érico está retirando de pauta. É o habeas corpus 104.0078.19, 2021, 4010000. Doutor José Diogo está aí na sala, mas é para comunicar a ele que foi retirado de pauta. Doutor José. Foi retirado de pauta? Tá, consta aqui na sinopse do doutor Érico, retirado de pauta. Gostaria de falar de manifestar ao presidente desta Igreja Quarta Turma que, pela segunda vez, habeas corpus, e no início dessa sessão, teve um julgamento de um co-investigado, do Augusto, no qual foi concedido a ordem para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Doutor, o relator retirou o processo de pauta. Vossa Excelência quer sustentar? Não, eu quero levantar uma questão de ordem. Não, não tem questão de ordem. Vossa Excelência se manifeste por escrito ao relator e até ao presidente da turma, apresentando a sua posição. Mas nós não vamos aqui, doutor, ficar debatendo sobre o processo que está retirado de pauta. Me perdoe. O senhor está indeferindo o meu pedido de questão de ordem? Não, indefiro. Prossiga, doutora Lúcia. É uma apelação criminal, item 14, do doutor Érico Rodrigo agora. Apelação criminal, item 14, 0035 685 63
2015, 401-3400, apelação criminal do doutor Érico. Item 14. Consta 3 advogados. Doutora Luciana Zanella, doutor Rodrigo Bittencourt, doutor Remes Estol, para sustentação. Consta também nesse processo como segredo de justiça. Senhor presidente, a sinopse é extensa, mas a questão é simples. É que o processo do âmbito da Operação Zelógica, que é matéria já conhecida pela turma, e no caso, no recurso do Ministério Público Federal, eu estou negando o provimento, estou dando provimento ao recurso das defesas, absolver todos os réus que foram condenados e que apelaram. Em síntese, eu considero que os elementos de prova colhidos nos autos são meros indícios que não foram confirmados no âmbito da acusação criminal, no sentido que houve pagamento de vantagens devidas a conselheiro do tráfico. Então, por conta disso, estou absolvendo os réus. Doutor Érico, nós gostaríamos demais de ouvir a doutora Luciana e até o doutor Rodrigo. Mas eu acho que a solução que Vossa Excelência está encaminhando, entendeu? Agrada muito mais a defesa do que a oportunidade de uma eventual sustentação. Então, eu estou de acordo, juiz Eu também de acordo. Né? Eu acho que proclamo o resultado. Uma unanimidade negou o provimento à apelação do Ministério Público e deu provimento à apelação da defesa para absolver os réus nos termos do voto do relator. Sim. Então, agora uma preferência, ele tem 8, só preferência do doutor Érico, é uma apelação criminal 000-2806-41 2004 401 3900. Item 8, os processos físicos do doutor Érico. Item 8. Também me parece que a solução é favorável também. Segundo favorável à defesa também. Estou extinguindo a punibilidade pela prescrição em face do réu Josmar. Isso, Paulo. Estou dissolvendo o réu Raimundo. Foi. Eu estou de acordo, juiz Sal. Também de acordo. Então, a turma, unanimidade, deu provimento à apelação da defesa para declarar extinta a punibilidade em face do réu Josmar relativamente ao delito do 299 e absolver Raimundo Nonato Sobrinho na prática do delito do 299 também, nos termos do voto do relator. Acabaram as sustentações, presidente. Acabaram as sustentações, doutor Cândido. Ótimo, vamos prosseguir na pauta. Doutor. O senhor vai chamar a pauta de quem, doutor? Eu tenho 2 pautas, uma de PJE e outra de físicos, mas não tenho, desembargador Cândido, nenhum destaque em relação à matéria novos contida a fazer. Uma matéria nova, digamos assim. Eu quero dizer que já examinei a pauta de Vossa Excelência e estou de acordo, até porque eu sou o revisor e fico com esse encargo antecipado. Juiz Érico. Também analisei a pauta do colega Saulo e estou de acordo com todas as propostas. Então, doutora Lúcia, a turma decide a unanimidade acompanhar o relator nos termos do seu voto em todos esses processos. A pauta do desembargador Érico e de Vossa Excelência, desembargador Cândido, também já analisei e concordo integralmente com todas as propostas submetidas. Vamos ao desembargador Érico. Senhor presidente, eu trago uma pauta com 20 processos que foi submetida previamente. Estou à disposição para sanar eventuais dúvidas e qualquer esclarecimento, mas não há qualquer destaque a ser feito nesse momento. Eu sou revisor. Também. Boa parte dele. De acordo. E proclama o resultado. Doutora Lúcia, pauta do juiz Érico. A turma decide a unanimidade nos termos do voto do relator.
Vossa Excelência, advogado, tem duas pautas, tem uma de PJE e uma física, eu estou de acordo com ambas. Isso. Eu também estou de acordo. Concordo também, senhor presidente. Então, doutora Lúcia, a turma decide a unanimidade na pauta do desembargador Pedro acompanhar o relator no seu voto. Mais algum processo? Só manifestar, desembargador Cândido, que o advogado que queria sustentar a questão de ordem só cabe em julgamento. Nós não estávamos com feito em julgamento, não cabia questão de ordem alguma. Vossa Excelência repeliu muito bem a provocação, o requerimento. Tá bom, a gente tem que ser delicado às vezes, viu? Com aqueles que sustentam e advogam, viu, doutor Salvo? Qual é o caso da Bahia, que o baiano é bonachão, admite tudo, viu? Nós, do outro lado aqui, não vamos admitir qualquer coisa, não. Cada peculiaridade com a sua coisa, né? Vamos lá. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Bom revê-lo, advogado Cândido. E parece que amanhã não temos sessão de sessão? Aí eu não sei, aí é as sessões que pode informar. Eu não sei, doutor Cândido, daqui não sei. Doutor Saulo, tem sessão de sessão, doutor Saulo? Não tem sessão essa semana. Essa semana não. Nós tivemos sessão ontem. Nossa próxima sessão de sessão é dia 1º apenas. Dia 1º de dezembro. Viu? Como dizem, doutora Lúcia, que o baiano é descansado, viu? Nossa. Gosta de rede, mas o doutor Saulo não. Enquanto ele está na rede, está observando tudo. Exato. Pois é. E próxima semana eu já faço a sessão daí de Brasília, vou a Brasília. Tá certo. Então, nada mais havendo, declaro a sessão encerrada. Boa tarde aos senhores. Boa tarde. Até a próxima sessão. Até terça.